Antes de ministrar para vocês, Deus falou profundamente ao meu coração. Eu já falei sobre a vida desse jovem aqui. Eu vou poder compartilhar de uma outra forma hoje. E o tema dessa palavra é cumprindo os propósitos de Deus. Então vira para a pessoa do seu lado e diga: cumprindo os propósitos de Deus. Querido, Deus, Ele te criou com um plano específico. Você crê nisso? Que Deus, Ele te fez exclusivo, não existe ninguém igual a você, né? Igual a mim, eu já vi bastante na televisão, pessoal assim de lá de perto da Bolívia, né? O pessoal brinca comigo, então eu já vi muita gente assim parecida, mas igual não tem. A nossa digital prova isso, né? Não existe uma pessoa igual a outra. E Deus nos criou de uma forma particular. Ele nos criou e planejou a nossa existência. E aí é importante que você creia nisso, que você entenda isso. E Deus criou você para uma missão específica. Deus tem uma missão para a sua vida. Assim como o Bicudo falou aqui, e continuamente a gente diz, se você ainda está vivo, se você está respirando, então dá uma respirada aí, dá uma respirada, isso, né? Vira para a pessoa do seu lado assim, dá uma respirada de novo, isso. Se ele não tomou banho, você já exorta ele em amor, né? Fala: querido, desodorante na farmácia, baratinho. Mas se você está respirando, se você está vivo, é porque você ainda não cumpriu toda a missão que Deus tem para você. Eu creio que Deus tem muito mais para fazer na minha vida. Você crê que Deus tem muito mais para fazer na sua vida? E eu já me perguntei, né? Por que será que eu nasci nesse tempo, nessa época? Por que eu, quando eu viajo, né, e tive a oportunidade de visitar outro país e tudo mais, que não é a Bolívia, eu tive essa oportunidade. Quando eu cheguei lá, eu falei: Deus, por que o Senhor não me fez nascer aqui? O Senhor me fez nascer no Brasil. Sabe aquelas perguntas assim que de vez em quando você fica devagando? Por quê? Por que eu não nasci lá na época de Jesus? Aliás, uma vez eu estava, essa igreja, a nossa igreja Edificando em Cristo, não era nesse prédio, era num outro prédio. Eu estava indo para a igreja, e eu lembro que eu estava num momento assim, de profunda angústia. E eu lembro que eu falei: puxa vida, como eu queria hoje poder voltar lá no tempo e ver Jesus assim, face a face, e poder abraçar Ele, poder só chorar no braço dele, assim, poder abraçá-lo, poder beijá-lo. Por quê? E aí eu me lembro que eu entrei, sentei numa cadeira, e o ministro de louvor, naquele dia, falou assim: você orou a Deus pedindo que você gostaria que Jesus tocasse você queria voltar no tempo. Olha só que específico foi. Mas Jesus te diz que Ele está aqui nessa noite, e Ele quer te abraçar. E aí você vai sentir esse toque de Jesus essa noite, através do seu irmão. E na mesma hora, eu senti um irmão tocando a minha vida. Eu estava sentado e eu senti Jesus me tocando através da vida do meu irmão. E é interessante porque todas as vezes que eu lembro disso, eu me lembro que Deus nos usa, e Deus quer usar a minha vida e sua vida para manifestar Jesus Cristo nessa terra. Jesus Cristo, Ele se faz conhecido, as pessoas vão conhecer a Cristo através da minha vida e através da sua vida. Então existe uma missão para você, existe um plano para você. Deus fez com que você nascesse nessa época, que você nascesse no ano que você nasceu, na família que você nasceu, no lugar exato que você nasceu, no país, na cidade que você nasceu, porque Deus tem um propósito para você nesta geração. Deus tem um propósito para você aonde você está hoje. Você crê nisso, que Deus tem um propósito para você aonde você está?
Talvez você diga: Marcos, você nem conhece a minha história, você não sabe nem como é que eu nasci. Sou fruto de um estupro. Eu já ouvi pessoas falando isso. Eu falei assim: querido, mesmo assim, Deus planejou você para a existência. Você não é fruto do acaso. A sua existência não é fruto do acaso. É importante que você saiba disso. Você existir não é fruto do acaso. Diga para a pessoa do seu lado: Deus planejou a sua existência. Você nasceu porque Deus quis. Efésios capítulo 1, dá para projetar? Efésios 1, capítulo 1, versículo 3 e 4. Diz assim, olha lá: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Próximo. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Deus nos escolheu quando, querido? Antes da criação do mundo. Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar o poder de Deus? Antes de Ele criar o mundo, Ele já tinha planejado você. Ele escolheu você. Ele escolheu, Ele planejou você antes da criação do mundo. Você não é fruto do acaso. Mas é importante, queridos, a gente entender que para a gente cumprir essa missão, para a gente cumprir o propósito, para a gente cumprir o plano que Deus tem para as nossas vidas, não depende só de Deus. Deus, quando você escreveu, Ele planejou, Ele tem um plano, Ele tem tudo ali pronto, Ele escreveu tudo a teu respeito. Mas isso não depende só dEle. Você precisa fazer a tua parte, eu preciso fazer a minha parte. A gente precisa entender que existe uma parte que cabe a nós. E você sabe que Deus, sendo todo-poderoso, Deus tendo o governo e o controle sobre todas as coisas, a única pessoa que pode impedir Ele de cumprir todos os planos, todos os sonhos, todos os propósitos que Ele tem para a sua vida, é você mesmo. Você já imaginou isso? Você é o único que pode impedir Deus de cumprir esse plano e esse propósito que existe antes da fundação do mundo para a sua vida. Existe um propósito, mas você é o único que pode impedir. Tudo depende das suas escolhas, das suas decisões. Você fala assim, algumas pessoas já me perguntaram: como assim, Marcos? Deus, Ele é todo poderoso, como assim eu posso impedir? Deus cerca os nossos caminhos, Ele vem, intervém. Deus pode, através da intercessão, mover realmente o Espírito Santo de Deus para tocar a sua vida. Mas mesmo assim, ainda cabe a você a decisão de dizer sim ou não. Existe um poder nas suas mãos, que é a liberdade de escolha, que a gente chama de livre-arbítrio. E é esse livre-arbítrio, esse poder de dizer sim ou não, vai depender o seu futuro, vai depender toda a sua história e os planos de Deus. Lá em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único Filho, Jesus Cristo, para morrer por todo aquele que nele crê, Ele deu o seu Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então depende de algo para acontecer, que é crer. Para acontecerem as coisas na nossa vida, o primeiro passo, para os propósitos de Deus se cumprirem, eu preciso crer que Jesus Cristo se entregou por mim, eu preciso entregar a minha vida. Se eu não fizer isso, eu estou impedindo o plano de Deus de se cumprir na minha vida. A vontade de Deus é que todos se salvem. A vontade de Deus é que todos um dia habitem os céus, estejam com Ele lá nos céus. Essa é a vontade de Deus. Mas para isso acontecer, depende de um posicionamento
seu. Porque a Bíblia fala que largo é o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Isso é uma afirmação da palavra de Deus. Existe um caminho que conduz as pessoas à perdição, e são muitos os que estão entrando por ela. E estreito é o caminho que conduz à salvação, à presença de Deus, como nós cantamos aqui. Deus tem um plano, tem um propósito, tem todo um projeto para a sua vida, mas depende de mim, depende de você. Vira para a pessoa do seu lado e diga isso, fala, depende de nós. Né? Depende de nós que o palhaço, depende de nós. Sabe, existem pessoas que têm planos. Existem pessoas que têm muitos planos. Você pergunta para a pessoa e fala assim, a gente teve a ministração de célula ao longo dessa semana falando sobre trabalho, sobre estudos, e você pergunta para a pessoa, o que você quer ser? Né? Você está se formando para quê? Qual é o teu objetivo? Onde você quer chegar? E as pessoas realmente elas têm vontades, elas têm planos. Mas a minha pergunta para você é a seguinte, os seus planos, a sua vontade, os seus sonhos, são os mesmos de Deus? Será que o seu plano e o seu sonho é o mesmo que Deus tem a teu respeito? Já parou para pensar nisso? Ou será que o seu plano está caminhando numa direção, a sua vontade é uma e a de Deus é outra? O que será? Eu estou te perguntando isso porque se os nossos planos eles não estão na mesma linha, eles não estão alinhados, eles não estão na mesma direção que os planos de Deus, eu quero dizer que você está por conta própria. Não adianta nada você se ajoelhar, orar, pedir, porque não é a vontade de Deus, não é plano de Deus. A gente precisa estar alinhado com a vontade de Deus, a gente precisa estar alinhado com a vontade daquele que tudo pode, aquele que pode todas as coisas. E a gente pode até conhecer os planos de Deus. Muitas vezes, Deus revela para nós os seus planos. A Bíblia, se você lê a Bíblia revela os planos de Deus para as nossas vidas a cada dia. E você pode até conhecer os planos que Deus tem para a sua vida. Mas cumpri-los é uma outra história. Alcançar o plano é uma outra história. Existe uma distância muito grande entre a promessa e a concretização da promessa. Existe um caminho para você trilhar. É importante a gente entender isso também. No reino de Deus não tem essa história assim, o importante é participar. Você já viu essa história? No meio das competições, já viu isso? O importante é participar, o importante é competir. Eu quero dizer para você que no reino de Deus não tem isso. No reino de Deus, o importante é vencer. O importante não é competir. O importante é vencer. E quando eu digo vencer, eu estou falando isso dentro do contexto espiritual, dentro dos planos que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Não adianta só participar de uma reunião num culto. Não adianta só você vir à igreja e louvar ao Senhor. Não adianta só você ir à célula. Não adianta só essas coisas. Eu e você, a gente precisa ter compromisso com Deus, a gente precisa fazer a diferença, a gente precisa cumprir e obedecer a tudo que essa palavra dele aqui escrita diz. Porque senão os propósitos de Deus se perdem. Vira para a pessoa do seu lado e pergunte assim, o que você está fazendo para cumprir o propósito de Deus para a sua vida? O que você está fazendo? O que você está fazendo para cumprir o propósito de Deus para essa geração na qual você foi levantado? Tem pessoas que dizem, mas, sabe, vai chegar a minha hora, né? Marcos, tudo tem o tempo adequado, tem o tempo certo. Eu sou novo demais. Eu estou esperando eu casar, né? O dia que eu casar,
Aí eu vou fazer alguma coisa, eu vou mudar. O dia que eu tiver dinheiro, o dia que eu terminar minha faculdade. Às vezes a gente fala sobre o compromisso de abrir célula, as pessoas dão tantas desculpas, né? O dia que eu me formar, o dia que eu tiver mais tempo. Eu quero dizer para você que enquanto você estiver com essa cabeça, você não vai fazer nada. Nunca. Eu preciso, conhecer mais da Bíblia, Marcos. Eu preciso mais isso, eu preciso mais aquilo. Várias desculpas que as pessoas dão para não se encaixar e não começar a caminhar dentro do propósito, dentro do plano de Deus. E é tudo conversinha, né? Conversinha para boi dormir. Que nem eu ouvi um pastor falar esses dias, o pastor Lucinho, é prosopopeia para acalentar bovino. Conversa para boi dormir. Muitas desculpas, né? E eu quero dizer para você o seguinte, se você não serve a Cristo hoje, diante até do que você está ouvindo aqui, você não tomar uma decisão, se você não serve a Cristo hoje, se você não dá o seu melhor a Ele hoje, você não vai ser nada nem hoje, nem amanhã. Marcos, aí é maldição. Não é, querido, maldição, é constatação. Se você não se entrega, se você não dá o seu melhor a Ele hoje, nunca você vai servi-lo. A não ser, claro, que você se arrependa, que você mude. Mas eu quero declarar que você vai cumprir o propósito, amém? Não sentir firmeza que você vai cumprir esse propósito todo que Deus tem para a sua vida. Amém? Você vai cumprir o propósito para a sua geração, querido. Você vai ser alguém cheio do Espírito Santo. Você vai caminhar dia após dia, as pessoas vão ver Jesus Cristo através da sua vida. Você vai fazer diferença aonde você mora, aonde você trabalha, aonde você estuda. Eu creio que Deus tem lugares de honra para você. Eu creio que Deus vai te levantar para fazer e cumprir algo grande. Eu creio que Deus tem lugares especiais e preparados, lugares de governo, lugares na direção de empresas. Eu não sei o que é, querido, mas Deus tem algo grande para a sua vida. Só que para isso acontecer, você precisa crer. Você precisa entender que Deus te chamou para coisas grandes, para obras grandes. Deus te chamou para marcar esse tempo, essa geração, esse lugar onde você tem vivido. Você precisa crer, você precisa entender isso. Diga para a pessoa do seu lado, fala assim, você vai conquistar. Você vai ser abençoado. Deus quer te levantar, querido, como um louco, apaixonado, que vai fazer a diferença. Mas como posso realizar o propósito de Deus para a minha geração? Diga isso, como eu posso realizar o propósito de Deus para a minha geração? Eu quero que você abra lá em Gênesis 37, a vida de um jovem chamado José. José foi um jovem que cumpriu o propósito de Deus para a sua vida. Você sabe que na história bíblica, quando você lê toda a Bíblia, José e Daniel são os dois, não vou dizer únicos, porque existem outros, mas que não são tão mencionados. A menção é curta, mas de grande assim exposição na palavra de Deus, são os únicos dois homens que a Bíblia não mostra nenhum erro. Não quer dizer que eles não falharam, que eles não pecaram, porque a própria Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas exceto José e Daniel são os homens em que nós vemos referenciais de vida. E a história deles é muito parecida, inclusive. A trajetória deles é muito parecida. São dois homens com que a gente pode aprender muito.
mas eu quero me deter com você na história de José. E o capítulo 37, ele começa relatando, né, a história de José, um pouco da história dele. Eu quero ler, vamos ler o versículo 2 primeiro. Diz assim: esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bilá e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. José era o filho, ele não era o mais novo, ele tinha um irmão mais novo que ele, mas ele era o segundo ali. Ele tinha apenas 17 anos. A história dele começa a ser relatada e ele mostra aqui, né, no capítulo 37, versículo 2, que ele só tinha 17 anos. Muito jovem, um adolescente ainda. E diz que ele já trabalhava, já cuidava ali, né, pastoreava os rebanhos, né, com seus irmãos, os rebanhos do seu pai. Mas eu não vou ler todo o capítulo, depois você pode ler em casa. Muitos conhecem a história de José. Se você for olhar os versículos, a partir dos 5 ali, você vai vendo que José, ele teve, um determinado momento ali, ele teve um sonho. Deus deu um sonho para ele. E ele teve um sonho muito estranho até. E o sonho dele mostrava, traduzindo o sonho, mostrava que ele tinha 11 irmãos, com ele, né, 12. E o sonho mostrava que os 11 irmãos, em algum momento da vida, se dobrariam e se prostrariam diante dele. E ele também teve um sonho mostrando que o seu pai se prostraria diante dele. E aquilo trouxe um pouco de estranheza para o pai dele, para os irmãos. Mas isso é muito petulante, né? Sabe, eles começaram a pensar, pô, esse José, ele é muito petulante. A gente um dia servir ele, se dobrar diante dele. Sabe aquele filho queridinho? Se você for ler aqui, né, o versículo que eu li, diz que ele era o maior dedo duro, né? Fala que ele contava para o pai, né, diz aqui, contava ao pai a má fama dos irmãos. Tudo que os irmãos estavam fazendo de errado, ele ia lá e contava para o pai. Por quê? Porque ele era o filho chegado do pai, ele era o querido do pai, ele era o certinho. Então ele olhava as coisas erradas, ele ia lá e contava mesmo, está errado isso, isso, isso. E os irmãos tinham já uma bronca dele, né? Deixavam ele de lado ali. E aconteceu que, num determinado momento da vida de José, o pai dele falou assim, ó, vai atrás dos seus irmãos, né? Vai lá procurar, vai lá ver o que eles estão fazendo. E quando ele vai, os irmãos fazem uma armação para ele, pegam ele, amarram ele, e falam assim, vamos matar esse cara, vamos matar. Você imagina isso? Teu irmão fazendo isso com você? Tua família fazendo isso com você? Fala assim, ó, vamos matar, vamos jogar logo, vamos sumir com esse cara da face da terra, vamos sumir com ele. Aí um dos irmãos, mais velho ali, chega e fala assim, não vamos fazer isso não, é nosso irmão. E aí estava vindo assim uma caravana, né, dos ismaelitas, diz a palavra de Deus, eles falaram, não vamos matar. Afinal, ele é nosso irmão, né? Olha, os caras já numa crise de consciência. Nosso irmão, vamos matar o cara, né? Mas vão vender ele como escravo. Olha que beleza, melhorou, né? Melhorou bastante a situação de José. Pô, pelo menos não me mataram. E ele vende, né? Eles vendem José para os ismaelitas como escravos. E queridos, diante desses primeiros acontecimentos da vida de José, o que eu quero pensar com você é o seguinte: Deus deu um sonho para José. Foi o próprio Deus que deu aquele sonho para José, de que ele seria alguém de importância, de que ele ocuparia um lugar de importância. Deus não revelou todo o plano, mas ele mostrou e revelou para José ali o que aconteceria. E José foi e relatou aquilo, de coração aberto, né? E despertou ira no coração dos seus irmãos. E com a ira veio o abandono, o seu abandono. Se você for ler todo o capítulo, você vai ver que os irmãos armam toda essa história
pegam a roupa dele, sujam com sangue de animal, levam para o pai e falam: ó pai, um animal pegou ele, matou ele, devorou ele, seu filho morreu, e o pai entra em profunda tristeza, e ele é vendido. E o que eu quero pensar com você, querido, é que quantas vezes, assim como na vida de José, nas nossas vidas, Deus tem um plano, Deus te revela sonhos que Ele tem para você, Ele revela os propósitos dEle para você, Ele diz que tem isso para você, mas as circunstâncias ao seu redor não mostram isso. Você consegue imaginar a sua própria família te negando, a própria família querendo você longe? Aquilo que deveria ser o porto seguro da gente, não é? A família, a casa. Para ele não tinha isso, a família o odiava ali. Os irmãos o odiavam. E ele passou por esse problema da rejeição. E quantas vezes nas nossas vidas nós somos rejeitados? Nós somos rejeitados até pela nossa própria família, pelos nossos pais. E vai além, a gente muitas vezes perde familiares, a gente passa por tantas lutas e tantas dificuldades, que quando você me ouve falar que Deus tem um plano e um propósito para a sua vida, você fala: ah, Marcos, para de bobeira. Propósito para a minha vida, diante de tudo isso que eu estou vivendo, diante de toda a perda, diante de toda essa frustração que eu estou vivendo, Deus tem um plano. E as lutas, querido, os problemas, eles tentam tirar de nós a esperança, tentam tirar de nós os sonhos, tentam tirar de nós esse propósito para qual Deus nos chamou, eles tentam nos desviar do propósito. As lutas e as dificuldades tentam fazer você desistir. Mas eu quero continuar pensando um pouco sobre a vida de José, ali em Gênesis 39, versículo de 1 a 5. Gênesis 39, de 1 a 5. Depois de José ser vendido, né, esse grupo, essa caravana de ismaelitas. Isso, 39, de 1 a 5, diz assim, ó: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de todos os seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Depois de José ter sido vendido como escravo para esse grupo de ismaelitas, esse grupo de ismaelitas leva José para o Egito. E vende José para um homem chamado Potifar, que era oficial, ali um homem de importância ali no Egito. O Egito na época era o maior império, o maior reino que existia na época. José é levado ao Egito, vendido como escravo. Ele passa a ser escravo. E eu quero pensar com você o seguinte, querido. José, ele foi levado como escravo, foi tirado tudo de José. Imagina, tiraram a família dele, os pais, a liberdade, tiraram ele da terra dele, tiraram dele a cultura, os costumes. Você consegue imaginar isso? Você sendo vendido como escravo. Imagina, você está numa boa, indo para a célula, Bíblia debaixo do braço, indo para a célula, numa boa. Aí uma hora, seus irmãos aprontam para você e do nada te levam para um lugar e você vai para outro país. Aí te levam lá para o Iraque, no meio daquela confusão toda. Vendem você. Imagina o coração de José, diante de tantas perdas. Mas o que mais me chama a atenção nesse texto, nesses 5 primeiros versículos,
é que diante de tudo isso, ele poderia ter desistido, ele poderia ter desfalecido ali, ele poderia ter sido consumido pela tristeza, ter desanimado, ele poderia ali ter sido tomado pela depressão. José podia ficar ali, só esperando a morte chegar. Sabe aquele momento de depressão, que a pessoa chega e fala assim, não me sobrou mais nada, acabou tudo. Eu vou esperar só minha morte, não vou fazer mais nada. Mas o que é interessante, queridos, é que nesse texto, no versículo 2, diz que o Senhor estava com José. Repita isso, fala assim, o Senhor estava com José. Deus não tinha abandonado José diante de todas as circunstâncias. E quando você olha na sequência e você vê que José começou a trabalhar, José já imediatamente começou a trabalhar, e eu imagino que ele começou a trabalhar com muita disposição, começou a dar o melhor dele. Porque para Potifar olhar para ele e entender que tudo que ele fazia prosperava, que Deus abençoava ele, é porque ele também fazia parte dele. José não era um cara que ficou de braço cruzado. Ele se dispôs, ele foi proativo. Ele fez a parte dele, ele começou a trabalhar, ele começou a fazer o melhor. Você imagina isso com 17 anos de idade sendo vendido, diante de toda a frustração, diante de toda a perda que ele teve. Ele deu o seu melhor. E disse que Deus estava com ele. Sabe o que isso revela, querido, da vida de José aqui? José, ele tinha uma comunhão com Deus. Ele tinha tanta certeza de que Deus estava com ele. Ele tinha tanta certeza e convicção de quem ele era para Deus. E que Deus tem o governo sobre todas as coisas e que nada acontece na minha vida, na sua vida. José tinha essa convicção de que nada está fora do controle de Deus. Ele tinha essa convicção, que quando ele chegou ali no Egito, ele falou assim, Deus permitiu, Deus quis que eu estivesse aqui, Deus queria que eu estivesse aqui, então já que eu estou aqui, ao invés de ficar lamentando, choramingando, eu vou dar o meu melhor. Foi isso que José fez. E diz que a presença de Deus estava com ele. Os planos de Deus para a vida de José não tinham morrido. Ele tinha um propósito ainda, ele tinha aquele sonho que Deus tinha dado, ele não tinha esquecido. Ele falou, eu tenho um sonho, eu tenho uma promessa, eu tenho um plano. Eu estou vivendo isso, mas isso é momentâneo. E querido, eu não sei o que você está vivendo. Mas o que eu quero que você entenda é que Deus tem um plano e um propósito para a sua vida, e o que você vive, as lutas que você tem vivido, elas são momentâneas. E a maior importância, e o que mais a gente tem que buscar, é isso que José tinha, a presença de Deus. O Senhor estava com ele. José, ele não se deixou abater, querido. E ele foi nomeado administrador de tudo que Potifar fazia, porque Potifar era um cara rico. No estudo de célula, até falando sobre trabalho, né, eu mencionei lá e vocês estudaram. Quantas pessoas às vezes estão se queixando do lugar em que estão? Quantas pessoas eu vejo frequentemente se queixando da sua família, se queixando do emprego onde estão, se queixando das situações em que estão vivendo, do lugar em que vive, da casa em que vive. Ah, Marcos, eu queria, se eu pudesse, eu teria nascido em outra família. Essa não era a atitude de José. José, ele tinha consciência de que tudo na vida dele passava pelo plano e pela vontade de Deus. E eu quero dizer para você, querido, que o lugar lá onde você nasceu, a família onde você nasceu, o lugar onde você trabalha, talvez seja o teu Egito. Deus te levou para o Egito. Deus planejou que você estivesse lá nesse Egito. Porque lá Ele tem um plano para a sua vida. É lá onde você trabalha que Deus tem um plano para a sua vida. É lá na sua casa com a sua família que Deus tem um plano para a sua vida. É nessa existência, é nesse período que você vive, que Deus tem um plano para a sua vida. É nesse tempo, é na sua casa.
É lá na sua faculdade onde você está. Deus tem um plano para você lá na sua faculdade. E muitas vezes a gente fala, não, isso não é para mim, isso não é para mim, e não faz nada, e não se movimenta, e não age. E fica só lamentando, choramingando, e a depressão toma a vida da gente, e a gente não age. Não entende que Deus tem o controle e o governo sobre todas as coisas. José entendia que se ele estava naquele lugar, é porque Deus tinha um plano para a vida dele. Deus estava com ele, não havia o que temer. Queridos, Deus não quer te ver lamentando, murmurando. Ele entende a sua dor. Quando você chora, Ele chora com você, a Bíblia mostra isso. Mas Ele não quer que você fique se lamentando, mas Ele quer que você entenda que Ele está com você e de que o que você tem vivido é um processo, é um momento, é uma fase, porque você precisa atravessar esse vale para poder chegar na montanha que Ele tem preparado. Para você poder chegar no topo da montanha que Ele tem preparado para você, você vai ter que descer um vale, muitas vezes. Aceite o Egito que Deus tem para você. Diga isso para a pessoa do seu lado, fala, aceite o Egito que Deus tem para você. Porque é ali no Egito que Deus quer cumprir o propósito dele para a sua vida. É no Egito que você tem vivido. Deus faz das situações adversas, querido, um trampolim para você poder chegar num lugar mais alto, num novo nível. Você sabe qual é um dos grandes problemas na vida dos cristãos de uma forma geral? Eu não estou nem falando daquelas pessoas que não se intitulam cristãos, mas dos cristãos. É que diante do menor problema, querem desistir. Diante do menor problema, diante das circunstâncias, querem parar. Isso é uma das coisas que eu mais ouço. Não que você não possa chorar, que você não possa se lamentar. O livro de Salmos mostra isso, muito lamento, muito choro. Mas se você olhar todos os salmos de lamentos, no final existe sempre uma palavra de esperança, declarando a grandeza de Deus e quem Deus é. Mas o que eu mais fico vendo são as pessoas chorando, deprimidas, querendo desistir, querendo parar. Eu quero dizer para você que enquanto essas pessoas, e não sei se esse é o seu caso, pode ser que seja de uma outra igreja, eu acho que aqui não tem esse caso, mas assim, enquanto essas pessoas ficam chorando, o diabo está rindo. Tem gente chorando e falando assim, ai Marcos, porque Deus não fala comigo. Vem na igreja há um tempão, a palavra de Deus sendo ministrada. Ah, mas porque Deus não fala comigo? Deus não usa um profeta para falar comigo. Sabe o que Deus quer que você entenda, querido? Deus já falou, Deus está falando isso para você nessa noite. Entenda, Deus falando para você. Eu tenho falado com você todo sábado, todo domingo, toda célula. Está na hora de você abrir a sua boca e você começar a falar. Está na hora de você começar a profetizar. Você está buscando tanta palavra de Deus, você vem aqui sempre doente, você vem aqui sempre querendo algo para você, está na hora de você se mover, está na hora de você abrir a sua boca lá na sua casa, está na hora de você abrir a boca lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, dentro da sua família e começar a profetizar a bênção do Senhor naquele lugar. É esse o propósito de Deus para a sua vida. Deus te chamou para fazer a diferença. Querido, no cemitério está cheio de homens e mulheres, inclusive cristãos, que não alcançaram o seu propósito, que não marcaram a sua geração, muitos. E a grande diferença de alguém que faz a diferença e que marca a geração, você sabe qual é? Não é que ele é melhor, mas é que ele não desiste, é que ele persiste, ele persevera diante de todo não, diante de toda circunstância adversa, ele não para, ele tem garra, ele tem vontade. E José era esse cara.
José fazia parte do locomotiva da época lá. Deus estava com ele. Eu postei no Facebook esses dias, eu coloquei uma frase do hino nacional. Verás que um filho teu não foge à luta. E Hebreus, fala assim, nós não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são. Diga isso comigo, nós não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Não desista, vira para o pessoal do seu lado e diga, não desista. Diga, persevere, querido. Interessante porque Gênesis 39, versículo 7 em diante, versículo 7, diz assim, e depois de certo tempo, diz assim um pouquinho antes, José era atraente de boa aparência, e depois de certo tempo a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo, e o convidou, venha, deite-se comigo, mas ele se recusou, e lhe disse, meu senhor não se preocupa com coisa alguma da sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim, ele nada me negou a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Olha que bênção essa mulher, né? Você imagina, Potifar lá do lado da casa não passava nem debaixo dos portais do Egito, assim, tamanho era o chifre que ele tinha, assim. Diz que José estava trabalhando ali, se dedicando na casa de Potifar, e a mulher chegou e falou assim, deite-se comigo, né? E você imagina o seguinte, para acabar com um grande sonho, eu já disse isso uma vez, para acabar com um grande sonho, só pode ser um mulherão, não é verdade? Para acabar com a vida de um homem de Deus desse, tinha que ser aquela mulher linda, se oferecendo assim para ele. E o que é interessante é que ele se recusou, ele falou não. E se você for ler todo o capítulo, você vai ver que ela continua insistindo com ele, ele continua fugindo, e dizendo não, até que um dia ela agarra ele. Diz que um dia ele está lá dentro da casa e ela, agarra ele, e ele, foge, porque um homem de Deus, com um propósito bem definido do que Deus tinha para a vida dele, ele sabia que aquilo ia tirar ele do plano de Deus, e aí ela fica com a capa dele nas mãos, e aí quando chega o bovino em casa, Potifar, o bovino vai chegando em casa, aí ela, toda linda, maquiada, perfumada, fala, olha o teu escravo, veio aqui, tentou me violentar, tentou contra a minha vida, olha que absurdo. E aí José, além da injustiça que ele teve dos irmãos, ele é injustiçado de novo, porque Potifar chega e manda ele para a cadeia, manda ele para a prisão. Você imagina a vida desse jovem? Você consegue conceber toda essa luta, toda essa dor na vida dele? Eu fico imaginando o sofrimento que José viveu, quanta injustiça na vida dele. E eu fico imaginando o esforço de José nesse momento, para resistir. Porque eu vou falar um negócio para você, querido, imagina, ele já tinha passado um tempo, ele já tinha mais de 18 anos aí, já tinha bem mais. Você imagina que era o seguinte, era testosterona na veia. Imagina, a mulher se oferecendo para ele. Imagina, deve ter vindo de camisola, assim, tal, pro cara, E o cara ali, firme, ele segurou a onda. E não tem só a questão do prazer sexual nessa hora, mas também tem o seguinte, se ele se deitasse com ela, ele poderia ter muito mais regalias. Você imagina isso? Muito mais mordomias. Mas em nenhum momento ele pensa isso, ele rejeita o prazer. Porque ele tinha muito claro isso para ele, que era agradar a Deus e viver os sonhos de Deus, eram mais importantes do que viver o prazer momentâneo.
E essa batalha representada aqui pela mulher de Potifar, tentando destruir um grande sonho, chama-se prazer. Essa batalha tentando destruir o propósito chama prazer. Diga isso comigo, prazer. Diga mais uma vez, prazer. Toma cuidado com prazer, querido. Toma cuidado. Prazer é bom, né? Se pecado doesse na hora que o cara cometesse, ninguém cometia, é verdade ou não é? O cara comete pecado porque na hora é prazeroso, na hora é o prazer que vem à tona, né? É a vontade, é o desejo dessa nossa carne. E tantas pessoas têm trocado os planos, os propósitos, as promessas de Deus por causa de prazer. Tantas pessoas. Hoje mesmo eu estava conversando com alguns jovens e eles estavam me lembrando de um outro jovem que estava no nosso meio aqui há um tempo atrás. Recentemente, a gente tinha um jovem aqui no nosso meio, e ele arrumou uma namorada. E uma namorada, acho que espírita. E aí ele começou a namorar com essa moça e nunca mais veio na igreja, se afastou. E começou a viver só ali na orgia, na pornografia. Por causa do quê? Por causa de uma namorada, por causa de um momento de prazer. Quantos jovens aqui querem se casar? Querem arrumar uma namorada, um namorado, ainda não tem isso? Eu vou falar um negócio para você. Eu tenho orado para que Deus envie, né, para que Deus desperte o coração, né, de algumas moças, de alguns moços, para vocês poderem serem abençoados nisso. Mas tem uma outra oração que eu faço também, e aí você tem que ficar preocupado com essa outra oração, que é o seguinte: se for para você namorar, para você se afastar de Deus, que você nunca tenha namorado na vida. Se for para você se casar e se afastar do Senhor, você vai ficar para titia o resto da vida. Ah, Marcos, não fala isso. Não, mas se você tiver com Deus, propósito bem definido, você vai casar. Entenda isso, querido. Tem uma história que um pastor contou uma vez, que eu ouvi recentemente. Diz que uma moça, né, uma moça assim no meio da igreja, queria casar, né, estava namorando. Aí o pastor virou e falou assim: olha, seguinte, a palavra de Deus diz, né, que o jugo desigual é um problema, né, o fato de você adorar a Deus, ser cristã e o seu namorado não ser, isso é um problema. Vocês pensam diferente, de maneira diferente, não vai dar certo. Ela falou: ah, é isso? Tá bom. Chegou lá e falou assim: ó, é o seguinte, você tem que vir para a minha igreja. O dia que o pastor falar assim, você quer aceitar Jesus, você levanta a mão. Tá entendendo? Pá. Beleza. O que aconteceu? O cara veio. Né? O cara que manda, você vê que esse cara manda, né? O cara chegou, sentou lá no fundo, sorrisão no rosto. Tipo, né, fazendo cara de que estava entendendo tudo da palavra e tal. E ela ali orando por ele e tal. Aí o pastor faz o apelo, o cara, comigo mesmo, eu quero. Vem na frente, o pastor ora, tudo, passa o tempo. E ele continua caminhando na igreja lá, se envolve. Aí ela, noiva, e vai casar. Cerimônia linda acontecendo assim. Aí ela vai entrando, linda, né? Deslumbrante assim, a igreja cheia. E o cara lá na frente. Na hora que ela chega, o cara pega assim na mão dela, né? Sabe aquela história de cumprimento o pai e tal, pá? Quando ele pega ela, ele fala assim, ó, deixa eu falar um negócio para você. Aproveita esse casamento, porque essa é a última vez que você pisa numa igreja evangélica. Você acredita? Ela falou, tá bom. Subiu. O pastor foi começar a falar, ela falou assim, pastor, para um pouquinho, eu tenho umas palavras. O cara, como assim? Não, eu tenho uma palavra a dizer antes, daqui. Você já viu mulher quando está nervosa, né? Né? Imagina ela daquele jeito. Ela já subiu ali, já desceu da tamanca e... Quem você pensa que você é? Quem você pensa que você é para falar assim comigo?
E o povo não estava entendendo nada. Eu quero dizer uma coisa para todo mundo aqui, ó. Viu, pastor? Esse cara é safado, sem vergonha. Isso na frente de todo mundo no casamento. Chegou e falou assim, olha, ele falou que tinha aceitado Jesus, me enganou e falou que eu nunca mais vou... Ai de você, eu é que não quero mais casar com você, a partir de hoje você vai embora, porque o meu Deus é mais importante para mim e tal, e saiu. Ela foi tremendamente criticada por todo mundo nessa época. Mas eu quero dizer para você que essa menina devia ser da locomotiva. E quando eu ouço essas histórias, meu coração bate acelerado assim. Eu falo, não que isso vai acontecer na sua vida, viu, moça? Mas eu quero um monte de moça assim, sabe? Vibrando por Deus. E aí o que aconteceu foi que ela, depois de um tempo, ela orando ao Senhor, Deus preparou um homem de Deus, abençoado. Ela foi tratada como uma rainha, recebeu tudo e mais um pouco do Senhor, porque ela se posicionou. Então o que acontece? Muitas pessoas, às vezes, fruto de... E a gente tem vivido um tempo assim, de escassez, né, parece, nos relacionamentos. Mas pessoas muito carentes, sabe? Pessoas que têm sonho de um relacionamento, mas são tão carentes, que fruto da carência se entregam para o primeiro, ou para a primeira que vem. O negócio é sexo, o negócio é balada, o negócio é casar logo, o negócio é isso aí, eu preciso, sabe, eu amo mais isso do que Deus. Mas José não foi assim. José, ele resistiu, ele não caiu porque ele tinha um compromisso com Deus. E para cumprir o propósito de Deus, querido, você tem que amar mais ao Senhor do que qualquer outra coisa. Você tem que amar mais ao Senhor do que o seu namorado, do que a sua namorada. Você tem que amar mais ao Senhor do que qualquer outra coisa nessa terra. Os propósitos de Deus têm que estar cravados no seu coração, os sonhos de Deus. Mas Deus estava com ele. José, ele não desistiu, ele não desistiu. E Gênesis 41, é o final, né? Nesse período, querido, da história, José, ele vai para dentro de uma prisão, e ele fica lá dentro da prisão, e com ele lá tinha 2 homens, e lá na prisão ele começa a fazer o seu melhor. Olha só, que rapaz excelente. Dentro da prisão ele começa a trabalhar e dar o seu melhor, e Deus começa a honrar tanto José, dentro da prisão, que o carcereiro lá, o cara responsável pela prisão, põe ele para cuidar dos presos, põe ele para cuidar de tudo lá. Isso a gente vê no capítulo 40, né? E o que acontece é que José interpreta o sonho desses 2 homens, o padeiro e o copeiro de Faraó, homens que eram muito próximos de Faraó. E esses homens, depois de Deus revelar para José os sonhos, eles são libertos, eles se encontram com Faraó, e aí o que acontece é que, diante todas essas circunstâncias que vão acontecendo, José falou para um deles o seguinte: olha, quando você estiver com Faraó, lembre-se de mim, fale de mim, lembre-se que eu estou aqui preso, e você sabe que eu sou um cara que fui injustiçado. E o que acontece? Esse homem sai da prisão e se esquece de José. Ele começa a ter contato com Faraó de novo, ele era um homem de confiança de Faraó, e ele se esquece de José. Mas o que mais me impressiona, queridos, é que José, em nenhum momento ele perde o foco, ele está ali dentro da prisão, mas ele em nenhum momento ele deixa de perder o propósito para que Deus tinha para a vida dele, aquele sonho que ele teve lá com 17 anos, continua vivo na mente dele. Até que, no momento, e aí eu quero ler com vocês, Gênesis 41, 39 em diante diz assim: disse, pois, o Faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você.
Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E Faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida o Faraó tirou do dedo o seu anel selo e o colocou no dedo de José. Mandou vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real. À frente os arautos iam gritando: abram caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. O que aconteceu, queridos, é que depois de algum tempo ele na prisão, aquele homem que aparentemente tinha esquecido dele, estava servindo o Faraó, e Faraó teve um sonho. E Faraó teve um sonho e falou: eu preciso que alguém interprete esse sonho, eu preciso que alguém faça isso por mim. E esse homem que estava na prisão com José falou: eu sei um homem que pode fazer isso. Está lá na prisão, é José. E aí José é trazido ali à presença de Faraó. E diante da presença de Faraó, o que acontece? Deus usa ele através dos dons espirituais que Deus tinha dado para ele, através da intimidade que ele tinha com Deus. E a história de José ali, ela é modificada. E Faraó fala: aonde nós vamos conseguir alguém como você, alguém como esse? E diz que ele se torna o governador de todo o Egito. Ele é o segundo homem mais importante depois de Faraó, é ele. E daquele dia que José sonhou, até esse dia aqui, queridos, que nós estamos falando, onde ele se torna governador do Egito, se passaram 13 anos. Ele já tinha 30 anos. E é interessante, queridos, porque muitas vezes nas nossas vidas a gente passa por circunstâncias e adversidades ao longo dela, talvez não iguais a José, mas parecidas, que mexem com as nossas emoções, que tentam tirar o nosso foco, que tentam nos fazer desistir diante das circunstâncias, que tentam nos fazer parar. Imagina, José foi rejeitado pelos seus irmãos. E aí quanto mais ele fazia, parece que pior ficava. Você já consegue imaginar isso? Quanto mais você ora, pior fica. Você já viveu isso? Eu já vivi isso. Quanto mais você ora, quanto mais você se dedica, quanto mais você se entrega para Deus, parece que pior fica. Melhora durante um momento, mas parece que as circunstâncias adversas vêm e te sufocam. Mas o que é interessante é que em toda a história de José, existe sempre essa expressão: e o Senhor estava com ele. Deus estava com ele. Enquanto Deus estava com José, enquanto Deus estava ali ao lado dele diante das circunstâncias, enquanto ele dizia não para as paixões desse mundo, enquanto ele continuava fazendo, ele não desistia, enquanto ele perseverava, enquanto ele acreditava no propósito para qual Deus o chamou, Deus ia honrando ele, ia trabalhando com ele, ia fazendo com que ele amadurecesse, até o dia que ele ocupou essa posição de governo. E eu quero dizer para você, querido, que assim como foi na vida de José, Deus tem um propósito para a sua vida. E o propósito que Deus tem para a sua vida é algo grande. Você crê nisso, que Deus tem algo grande para a sua vida? Deus tem milagres para fazer lá na sua casa. Deus tem milagres para fazer lá no teu trabalho. Deus tem posições de honra. Deus tem uma família abençoada para você. Você que tem orado por um relacionamento, Deus tem um relacionamento abençoado para a sua vida. Mas o que Deus pede é que você não perca o foco, o propósito, o plano inicial. Não permita que nada te tire da presença de Deus. Não permita que nada te tire do propósito inicial que Deus tem para a sua vida. Senhor, eu peço ao Senhor as tuas bênçãos, Senhor Deus, o teu consolo, o teu abrigo, o teu renovo sobre cada uma dessas vidas aqui, Senhor Deus. Levanta, Senhor Deus, jovens, homens e mulheres corajosos, guerreiros, Senhor Deus, que não vão desistir, Senhor Deus. Senhor Deus, que vão cumprir todo o propósito, na plenitude daquilo que o Senhor tem para a vida de cada um. E que, Senhor Deus, todas as consolações do Espírito Santo, a comunhão, a graça, a bondade, o amor do Pai,
estejam sobre a vida de cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu tudo darei por ti, por ti. Eu tudo darei pra te seguir. Eu tudo darei pra ti, por ti. Eu tudo darei pra te seguir. Cantamos juntos. Nossas vidas, nós estamos no amor que nos salva. Vivemos pra adorar, a verdade proclamar. Não somos mais iguais, Senhor. Eu tudo darei pra ti, por ti. Eu tudo darei pra te seguir. Eu tudo darei por ti, por ti. Eu tudo darei pra te seguir. Tamo juntos. Cumpriremos o teu chamado. Somos a ti, entregamos nossas vidas e tomar. Brilha em nós tua luz como um dia. Vivemos pra adorar, a verdade proclamar. Não somos mais iguais, Senhor. Tudo darei pra ti, pra ti. Eu tudo darei pra ti. Eu tudo darei pra ti, por ti. Eu tudo darei pra te seguir. Cantamos juntos. Eu tudo darei por ti. Eu tudo darei pra te seguir. Somente a sua voz. Eu tudo darei pra ti, por ti. Eu tudo darei pra te seguir. De novo com toda a sua força. Eu tudo darei. Tudo darei pra ti. Segue, tira o pé do chão. Estamos juntos para o Senhor. Olê, 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 grita assim, olê. Jesus, Jesus, grita assim, olê, 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 Jesus, Jesus, por ti, tudo darei, eu tudo darei por ti, seguir, eu tudo darei por ti,
ti. Pra terminar, eu tudo darei pra te seguir. Cantamos juntos. Tu és santo, tu és digno, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Pra ti eu grito não, pra ti eu canto sem parar. Eu nasci pra te adorar, tira o pé do chão. Que o Cordeiro receba todo o louvor, toda honra, toda glória ao meu Salvador. Que o Cordeiro receba todo o louvor, toda honra, toda glória ao meu Salvador. O seu nome é Jesus. O seu nome é Jesus. O seu nome é Jesus. Declare com toda a sua força. Seu nome é Jesus. Ele é santo. Tu és digno, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Pra ti eu pulo, pra ti eu grito, Deus, pra ti eu danço sem parar. Eu nasci pra te adorar. Tu és santo, tu és digno, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Pra ti eu pulo, pra ti eu grito, Deus, pra ti eu canto sem parar. Eu nasci pra te adorar, pra ti eu danço sem parar. Eu nasci pra te adorar, pra ti eu danço sem parar. Eu nasci pra te adorar, pra ti eu danço sem parar. Eu nasci pra te adorar, pra ti eu danço sem parar. Eu nasci pra te adorar, pra ti eu danço sem parar. Eu nasci pra te adorar. Tira o pé do chão. Eu sou livre, 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 livre pra dançar na presença de Deus. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, livre pra fazer o diabo ouvir o nosso brado de louvor. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, livre pra abraçar o meu irmão.
santo, tu és santo, tu és digno. Não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Pra ti eu pulo, pra ti nós gritamos Deus. Pra ti eu danço sem parar, eu nasci pra te adorar. Pra que nós nascemos? Pra ti eu nasci pra te adorar. Pra ti eu danço sem parar, eu nasci pra te adorar. Pra ti eu danço sem parar, eu nasci pra te adorar. Nós nascemos, Senhor, pra te adorar. Eis aqui uma geração que te adora. Eis aqui uma geração que te exalta, que exalta o teu nome, Jesus, que te exalta o nome de Jesus, que exalta o nome de Jesus. Jesus, 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 hey, Jesus, 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 Jesus. Que são livres para dançar na presença de Deus.